Olá, eu sou a Letícia Helene, eu acabei de ler Bolsa Blindada e vim contar para você. Patrícia Lages é autora do best-seller na área de finanças. Entrou para a área depois que, achando que estava realizando um sonho, se viu em um grande pesadelo. Ela tinha comprado uma loja de lingerie que vendia no atacado. Os melhores clientes da loja eram de fora do Brasil. Eles vinham ao Brasil poucas vezes no ano e quando estavam para vir, ela enchia a loja de produtos. Eles faziam compras grandes e pagavam tudo em dólar. Tudo perfeito, né? Mas ela não tinha muito capital de giro e acabava se enrolando com o dinheiro que entrava, pagando outras despesas, até que um dia ela tinha deixado a loja toda abarrotada de produtos porque ia uma paraguaia no dia seguinte e era uma cliente que comprava bastante. Mas adivinha que dia era esse? 11 de setembro de 2001. As torres caíram nos Estados Unidos, mas o chão da Patrícia se abriu lá no atacado em São Paulo. Os aeroportos fecharam, a paraguaia não foi, nem nenhum outro cliente do exterior apareceu por meses. Apareceu sim uma cliente que comprou bastante, mas pagou tudo com um cheque sem fundo, piorando ainda mais as coisas. Foi só mais uma peça do quebra-cabeça que levou a Patrícia à falência. Ela chegou ao ponto de não ter o que comer. Às vezes ela passava o dia com uma fruta ou um chocolate que a mãe dela levava, sem saber o que estava acontecendo. Ela estava quase 10 quilos abaixo do peso normal dela. Não tinha mais energia para nada e a loja aberta sem vender a cada dia. Então não seria melhor fechar a loja? Mas como? Se para fechar ela precisava pagar uma multa de R$43 mil à vista para a administração do shopping. Um vendedor de cachorro-quente na rua chamou ela de madame, fresca, que não comia cachorro-quente de barraquinha. Mas a verdade é que ela estava faminta, mas não tinha nem o dinheiro do cachorro-quente. Foi quando ela recebeu um ultimato da administração do shopping de que ela precisaria pagar os 43 mil ou eles iriam executar a dívida dela e pegar a casa da mãe dela, que estava como garantia. O desespero dela era tão grande que ela considerou ir numa loja de armas, usar o último crédito do cartão de crédito para comprar uma arma e pedir uma bala de brinde. Pensou que teria que ir de metrô porque não tinha mais dinheiro, mas como ela ia entrar no metrô com uma arma? No meio dessa confusão mental, ela pensou em Deus. Quem sabe essa dívida era enorme para ela, mas não seria tão pequena que Deus pudesse ajudar ela, vendo tudo lá de cima. Rezou brava para ele, dizendo: olha Deus, a Bíblia diz que o Senhor é imenso, mas eu não estou vendo tudo isso na minha vida. A única coisa nessa vida que é imensa é a minha dívida, essa maldita dívida. Será que a Bíblia é só uma lenda? As pessoas por aí não querem saber do Senhor, mas eu lhe dou uma chance de provar a sua existência. Se o Senhor é real, então apareça na minha vida antes de sexta-feira. Se o Senhor não aparecer, eu mesma vou desaparecer. Amém. Ela disse que precisava de uma solução e ver Deus mudar a vida dela naquele dia. E na sexta-feira, toca o telefone. O ex-chefe dela convidando ela para voltar a trabalhar com ele na editora. E dizia que ela poderia conciliar o trabalho com a loja dela, mas que queria ter ela de volta porque ela fazia muita diferença na equipe dele. Claro que isso ainda não resolve o problema, mas já fez com que ela se sentisse bem mais animada. Em seguida chamaram ela na administração do shopping. Ela rezou mais uma vez, pedindo forças, porque não sabia o que ia dizer. Mas ao ser sincera e conversar sobre a situação, a administração aceitou que ela assinasse umas promissórias se comprometendo com parcelas de R$500 e de R$1.200 para fechamento da loja, sem cobrar nenhum juros, nenhum centavo a mais. Naquele dia, ela não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus para voltar para casa, que ficava a 9 quilômetros de distância da loja. E a única funcionária que sobrou na loja, percebendo a situação, deu um ticket de ônibus para ela sem dizer nada. Ela disse que se sentiu muito grata por esse gesto, que considera um dos melhores presentes que ela já ganhou na vida, né? Saber o quanto uma pessoa se importou com ela. Então ela tinha visto que Deus existia realmente, mas continuava se sentindo um fracasso. Às vezes até duvidava se tinha sido obra de Deus mesmo ou apenas coincidência. Você também já viu Deus agindo na sua vida? Me conta aqui nos comentários. Mas ela ainda tinha muita gente ligando, fazendo cobranças, precisou juntar todas as suas forças e decidir mudar aquilo com um passo de cada vez, organizando as dívidas, negociando e pagando uma a uma, sem esquecer de comemorar cada vitória. Ela diz no livro: daí para frente,
passei a cuidar de mim e a entregar nas mãos de Deus aquilo que eu não podia fazer. Com o salário que recebia na editora, onde foi chamada de volta para trabalhar, ela devolvia o dízimo em primeiro lugar, depois pagava as promissórias, as contas básicas e pagava alguma outra dívida. No livro, Patrícia cita uma passagem da Bíblia e diz que todo mundo costuma ter fé, mas as pessoas se esquecem de usar a fé. Deus deu a todos a dose necessária de fé para nos tornarmos quem nós quisermos. Deus explica na Bíblia por que seu povo está vivendo na pobreza, porque se afastaram dele, mas ele, apesar de tudo, dá mais uma chance ao seu povo com o desafio de levar o dízimo e as ofertas à sua casa. E por isso, a retribuição serão bênçãos sem medidas. Ela cumpre fielmente com esse desafio há vários anos e diz que Deus tem cumprido também com a parte dele. E assim, ela conseguiu devolver aos fornecedores alguns produtos que ficaram sobrando na loja, pagou algumas dívidas com móveis, que a loja dela era enorme. Ela disse que só podia ser coisa de Deus mesmo, tudo começando a se acertar na sua vida. Cada dia com uma dívida a menos era uma comemoração, às vezes sozinha, porque os amigos naquela época eram poucos. A cada pensamento de desânimo, ela pedia a Deus que desse forças a ela para seguir em frente. As pessoas falavam que ela tinha voltado a ser ela mesma, mas ela dizia que não, que ela era uma nova Patrícia. Tinha aprendido a ser mais humilde, a dar mais valor às amizades, a crer em Deus e a lutar pelo que queria. Patrícia pede que a gente observe que Deus ensina a gente a escolher nosso próprio caminho com inteligência e que depois disso a gente siga por ele em busca da paz. Querendo dizer que devemos nós mesmos pensar e decidir sem deixar que os outros decidam por você, desde que você use a cabeça, a inteligência e se informe sobre os caminhos. Ela termina dizendo: há um conselho citado 366 vezes na Bíblia. Não temas. Uma para cada dia do ano e de quebra uma a mais para o ano bissexto. Deus diz: prepare-se, levanta-se e não desanime, não temas. Ou seja, vá em frente que o resto é com Deus. Bonito, né? Te vejo em um próximo vídeo. Tchau!